Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal, do meu canal aqui, né? Onde semanalmente eu estou trazendo para vocês alguns assuntos, algumas ideias, compartilhando algumas impressões com você e comentando também sobre alguns trabalhos que eu fiz ao longo de todo esse meu tempo de estrada nos quadrinhos. E muito mais do que apenas falar do trabalho, dos processos de criação desses trabalhos, né, é compartilhar com vocês de uma forma que a gente, esse compartilhamento, né, ele acabe servindo de motivação, de inspiração ou de entendimento, né? Às vezes a pessoa está ali, mora em alguma cidade, um pouco longe, ou tem pouco contato com outros criadores de quadrinho, e às vezes a gente compartilhando algumas experiências de processo de feitura de uma HQ, acaba a pessoa acaba vendo que às vezes certos processos não é só ela que está passando, sabe? Então essas coisas são bem interessantes, né? Limpar meu óculos aqui um pouco. E hoje, pessoal, eu vou comentar com vocês sobre o processo, né? Um pouco do processo de criação deste trabalho aqui, Olimpo Tropical. É um trabalho que eu fiz com o André Diniz, né? Um amigo querido, né? Meu irmãozão de longa data. Um trabalho que nós lançamos em 2017 e que teve 3 edições. A primeira lançada em Portugal, pela Polvo Edições. A segunda, no mesmo ano, em 2017, pela Jupati Books, aqui no Brasil. E esse ano de 2019 saiu na Polônia pela editora Mandioca, né? Curiosamente, uma editora apaixonada pelo quadrinho brasileiro, já publicou vários autores, né? E brasileiros, e os caras são principalmente apaixonados pela produção nacional, né? E obviamente é óbvio, né? Obviamente são apaixonados porque o material, a produção brasileira é muito rica e muito vasta, né? Bom, pessoal, o Olimpo Tropical, ele foi um trabalho proposto pelo André Diniz, para mim. Eu não tenho muita certeza se o ano, né, o período é esse, né? A cabeça da gente vai passar dos anos, vai ficando um pouquinho mais debilitada. Mas, enfim, o álbum, a ideia do Olimpo Tropical me foi apresentada pelo André provavelmente em 2013. A gente havia feito um trabalho anterior em 2000, que é o Subversivos Companheiro Germano, e ao longo de todos esses anos, com exceção de um projeto institucional que a gente fizemos para uma outra editora, nós não havíamos feito mais nenhum outro trabalho autoral. E ao longo de 2000 até 2013, nossa amizade, que já vinha de alguns anos antes de 2000 também, né, começo dos anos 90, nossa amizade foi ficando mais forte e obviamente precisávamos fazer algo juntos, né? E o André me trouxe a proposta de fazer uma história que seria derivada, digamos assim, do Olimpo Tropical, que é um trabalho que ele fez alguns anos antes, eu não lembro o ano que foi publicado, também foi publicado na Inglaterra, na França, enfim, na Polônia também, Portugal, no Brasil, óbvio. E era um trabalho derivado de uma experiência que ele havia tido ali na feitura do Morro da Favela, né? E ele resolveu que teria que ser desenhado por outra pessoa, não seria tão interessante ele reprisar essa visão da favela, tal, então ele queria fazer com outro desenhista, ele trouxe isso para mim. Curiosamente, nesse primeiro momento que ele trouxe esse roteiro para mim,
eu estava vindo do término do Yeshua 3, Onde Tudo Está, a conclusão da trilogia, que era um trabalho de 250 páginas que eu havia passado mais ou menos 4 anos produzindo, quase 4 anos produzindo. E uma coisa muito curiosa, que quando o André me trouxe esse roteiro para eu ler, eu tive um certo... não sei se é o termo certo, mas eu vou usar um certo bloqueio, uma certa resistência de desenhar essa HQ, porque eu vinha como eu falei para vocês, do Yeshua, onde havia um processo de criação, de produção ali muito intenso. Eu estava terminando um trabalho que eu havia levado 13 anos e que havia toda uma proposta ali, toda uma ideia muito diferente do que vinha apresentado no Olimpo Tropical. Até pela temática, pela essa questão da favela, dessa questão urbana, eu tive uma certa resistência a fazer aquilo, e aquilo motivou a um estacionamento, eu estacionar a minha vontade ali, eu ficar meio que bloqueado ali. Nesse meio tempo também houve um acerto para a publicação dessa obra, que foi, como eu falei para vocês, como eu mostrei para vocês, o Olimpo Tropical, a primeira publicação dele foi feita em Portugal, e houve esse acerto da editora com o André e comigo. Ou seja, vamos trabalhar nesse livro, até porque profissionalmente, mercadologicamente falando, era para mim interessante publicar também uma obra em Portugal, uma obra autoral e com um parceiro tão querido e principalmente tão talentoso, né? Passado isso, né, já feito havia esse processo de travamento, vamos dizer assim, e dessa questão de contrato feito, vamos então arregaçar a manga e vamos nos entender para trabalhar. Aí houve um processo que eu até então nunca havia passado, e com tantos anos já de produção de história em quadrinho, ele trouxe esse processo bem curioso e novo, né? Onde eu precisei primeiramente fazer uma releitura do roteiro do André. Provavelmente eu reli esse roteiro pelo menos umas 3 vezes, e aí sim eu comecei a entender e dar uma leitura muito pessoal para esse texto do André, para essa história do André. E o André, como um roteirista, ele é um ótimo parceiro. Outros artistas que já trabalharam com ele vão concordar comigo e vão reiterar isso. Ele deixa total liberdade para você criar em cima da ideia dele. Ele te dá a ideia, agora você faz o que você quiser, obviamente respeitando as regras da história e tal. Ao ponto de ele deixar livre você criar o personagem dentro do que você imaginou para ele. E foi justamente nesse ponto que me ganhou completamente para trabalhar na obra, no roteiro do André, porque é algo que sempre me encantou muito nos textos do André, nas histórias do André, em outras obras, né, que ele fez com ele mesmo ou com outros autores, outros artistas, a riqueza dos personagens, o perfil psicológico, a intensidade, a densidade dos personagens do que o André cria são muito grandes, são grandes ao ponto de, numa primeira leitura, às vezes você nem percebe isso. Aí, a partir do momento que você vai entrando na alma desses personagens, você vai percebendo a riqueza deles. E foi nesse ponto que me pegou. E, de certa forma, casou com algo que é muito comum no meu trabalho, tanto quanto nas minhas histórias em quadrinhos, quando eu trabalho com roteiro meu, como roteiro de outros artistas, que é o quê?
Primeira coisa que eu faço é trabalhar no conceito do personagem. Eu trabalho na cara do personagem. Eu tenho que criar uma psicologia, uma imagética daquele personagem na criação do rosto dele e na forma que ele vai se vestir. Eu sou muito ligado em vestimenta, em moda. Eu acho que isso dita muito, óbvio, o personagem, né? Isso até vai ser pauta para um vídeo futuro nosso. Não tenham dúvida disso. E essa leitura casou, ao mesmo tempo, da riqueza desse perfil desses personagens com esse processo primeiro meu de trabalhar essa psicologia imagética, digamos assim, proporcionou então que eu entrasse em algo muito mais do que aquela primeira visão de uma história de um ambiente violento, denso que é uma favela. É trabalhar na alma desses personagens. E a história do Olimpo Tropical, ela é um day by day, é um dia após dia do protagonista, que chama Biuca, naquela coisa quase, naquele cotidiano que não acontece nada, aquela coisa, aquela opressão daquelas casas da favela, e aquele personagem que tem um interior muito denso e personagens secundários que parecem que é uma coisa acaba se tornando outra. Isso é muito rico e muito maior. Esse foi onde eu pensei, agora eu estou pronto para desenhar essa história em quadrinho. E aí aconteceu um outro raciocínio quase que simultâneo. É isso que é o seguinte: é um tremendo exercício de criação para um autor de história em quadrinho quando você sai do lugar comum. Eu vinha até então acostumado a trabalhar dentro de algumas linhas, principalmente essa pegada mais filosófica, um pouco mística, né? que é obras como Yeshua, como Cadernos de Viagem, ou um pouco do erótico, né? Como Dedos Mágicos, ou a própria série da Tianinha, essa série nova, né? Que futuramente também vou falar dela, né? Esse ano, enfim. É um desafio de você entender aquele processo novo para você, diferente, porque isso vai te trazer um vigor, porque imagine, se eu saísse do Yeshua, nesse período que eu saí do Yeshua, com o roteiro na mão para trabalhar do Olimpo Tropical, nesse período eu fiz Dedos Mágicos, Questão de Karma, com desenhos do Alexandre Santos, Dedos Mágicos com o roteiro do Marcati e Cadernos de Viagem com o roteiro meu, que é né, apesar de ser uma obra pessoal, tem uma pegada mística muito forte, está tudo dentro ali da minha zona de conforto. O Olimpo Tropical, ele, apesar de eu ter completo domínio do que eu desenhei, o tempero dessa história me tirava da zona de conforto, me exigia algumas outras coisas. Então isso é muito enriquecedor, sabe? Quer dizer, eu vinha de 250 páginas de uma história em quadrinho para entrar num projeto de uma outra HQ de 130 páginas, e nesse meio tempo eu produzi essas obras, Caderno de Viagem, Questão de Karma, que ainda estava dentro de uma zona de conforto. Aquilo, naquele primeiro momento, como eu comentei agora há pouco, me trouxe um bloqueio, que eu falei, uau, isso aqui é muito denso, como é que eu vou lidar com isso? Esses personagens são muito reais, eles, né? O que aconteceu? Esse entendimento que eu comentei com vocês me possibilitou me jogar dentro desse processo de criação, quase entendendo como dono do roteiro. Isso é fundamental para se trabalhar como parceiro de um roteirista, você assumir aquilo para você, né? Algo que foi fabuloso, né? Vale um detalhe, que a favela de Olimpo Tropical, na verdade, é uma favela criada, ela não é uma favela existente, como é o caso do Morro da Favela, que originou o Olimpo Tropical. Eu criei uma favela, eu sou paulista, não moro no Rio de Janeiro, que é onde rola o Olimpo Tropical, mas em contrapartida,
já andei por favelas no Rio e já andei por favelas aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Frequentei uma favela de alguns amigos queridos. Então, eu juntei isso tudo dentro de uma grande salada para conceber a minha favela do Olimpo Tropical. É a questão de você criar uma realidade verdadeira para compartilhar com o leitor. Então, todo esse processo que eu estou contando para vocês, que gerou, né, essa obra, né, que teve suas versões, né, lançadas em outros países, né, em Portugal, que foi tão bem acolhida, tanto em Portugal como na Polônia e aqui no Brasil, né, tem todo esse processo, né, esse processo interno, vamos dizer assim, antes dele criar vida, né, dele existir, né, realmente, quando ele é impresso. Essa, enfim, né, essa é uma história, né, de um processo de criação que eu vou compartilhar com vocês. Como eu disse no começo desse vídeo, a gente, às vezes, quando está criando uma história em quadrinho, né, às vezes por não ter, né, como eu comentei com vocês, convivência com outros autores, vamos dizer assim, não, às vezes está com certos empecilhos, certos bloqueios, e acha que aquilo é só com a gente. Não, são processos que ocorrem até com um cara com algum bom tempo de estrada como eu. E esses processos, por mais que eles possam ser complicados e difíceis, o saldo é muito positivo. Tudo isso que eu contei para vocês foi um tremendo aprendizado, né? Que não sei se ele vai se repetir futuramente com outros trabalhos, mas a experiência vivida foi enriquecedora, né? O que me proporcionou, para fechar esse nosso bate-papo, que eu produzisse o Olimpo Tropical, os desenhos, né? Com uma tranquilidade, com um descompromisso compromissado, vamos dizer assim, delicioso, né? E isso acarreta numa obra carregada de verdades, né? Carregada de sinceridade, tanto do meu querido parceiro para escrever a história, como da minha parte para desenhar. E hoje, enfim, pessoal, o papo é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhar com vocês essa experiência. Na próxima semana eu estou de volta aqui, compartilhando mais algumas coisas, dando mais algumas dicas, conversando sobre alguns assuntos ali que são pertinentes, né, pro processo mental de coração de criação, né, dessa querida arte nossa que é a de fazer histórias em quadrinhos. Tá bom, pessoal? Grande beijo e até a próxima quarta-feira.